Então, por que será que é importante um psicólogo conhecer o modelo cognitivo? Então, para a terapia cognitiva, então, o pensamento automático, ele é fruto do processamento aí esquemático inconsciente. Então, o pensamento automático é fruto do processamento esquemático inconsciente. Os pensamentos são os resultados conscientes dos processos inconscientes que aparecem tanto na forma de pensamentos verbais como na forma aí de imagem, né? Imaginando alguma coisa ali acontecendo. A importância, então, desse conhecimento, de você conhecer, de você saber que existe esse inconsciente cognitivo, são três, pelo menos que eu consegui pensar ao montar essa aula. São três coisas importantes, tá? De você conhecer o inconsciente cognitivo. Primeiro, entender mais sobre o funcionamento do nosso paciente. Quando eu conheço o inconsciente cognitivo, como eu sei que ele existe de certo modo, eu tenho uma maior consciência de como o paciente funciona. Eu tenho uma maior consciência de como o esquema de funcionamento do paciente faz ele agir como ele age, faz ele sentir como ele sente. Então eu tenho um a mais, digamos assim, no conhecimento daquele paciente. Quando eu tenho, então, um maior conhecimento do funcionamento do paciente, eu consigo melhorar a minha psicoeducação e o desenvolvimento aí do meu trabalho, né? Então eu consigo explicar melhor para o paciente sobre o seu funcionamento. Quando eu conheço mais sobre o funcionamento do paciente, eu consigo explicar para o paciente de uma forma mais interessante sobre esse funcionamento dele. Ao mesmo tempo, eu consigo me desenvolver mais como profissional, de certo modo. A segunda importância disso é conseguir atualizar os conceitos que o paciente já possui sobre o inconsciente. Porque lembra que eu falei que a maioria das pessoas, se não forem todas as pessoas, tem algum conhecimento sobre o inconsciente, já ouviu falar, repete várias vezes durante a sua vida e por aí vai? Lembra? Então isso é muito comum. O inconsciente está presente na vida de muitas pessoas, pelo menos na fala, né, de muitas pessoas. Então, quando eu conheço o inconsciente cognitivo, quando eu sei explicar isso para o paciente, porque eu entendo o funcionamento dele em cima e em torno desse inconsciente cognitivo, eu consigo atualizar os conceitos que o paciente já possui sobre o inconsciente. Como aquilo é muito arraigado dentro da vida do paciente, é muito complicado eu falar, não, o inconsciente não existe, ou coisas nesse sentido. Porque daí fica mais difícil de eu me conectar com aquele paciente, porque ele não entende tanto das coisas. Mas aí se eu entendo a ideia do inconsciente cognitivo, eu consigo utilizar aquilo. Porque eu consigo aumentar então a minha autoridade ao conversar com aquele paciente e trazer o paciente mais próximo da terapia cognitiva. Como aquilo está dentro do processo, do funcionamento dele, do entendimento dele sobre psicologia, do entendimento dele sobre comportamento humano e por aí vai. Então, ao invés de eu simplesmente repudiar o conhecimento dele baseado em inconsciente, nada a ver, isso aí é psicanálise, né? Cala a boca, fica quieto, nada a ver isso aí. Em vez de fazer isso, né? Eu vou trazer o paciente explicando que a terapia cognitivo-comportamental enxerga sim o inconsciente, que ela reconhece sim a presença do inconsciente. E aí eu atualizo a visão do paciente do inconsciente. Eu trago ele mais próximo da terapia cognitivo-comportamental. Isso é uma segunda coisa muito importante, é de você conhecer o inconsciente cognitivo. E a terceira é que você pode usar mais analogias e metáforas para o maior entendimento dos processos do paciente. Assim como eu falei aqui, a questão do uso de falar tipo de carros, né? De falar do carro, usar um celular, usar um computador, que aquilo para de funcionar e aí tem os processos inconscientes, todas essas questões. Quando eu entendo essa questão, então, do inconsciente cognitivo, eu consigo utilizar muitas outras analogias, muitas outras metáforas que podem ajudar bastante o paciente a entender melhor o seu funcionamento e ajudar você também a conseguir questionar alguns funcionamentos do paciente, questionar alguns pensamentos dele e por aí vai, tá?
Então isso é a importância da gente conseguir entender o modelo cognitivo, o inconsciente cognitivo, tá? Para conseguir explicar tudo isso para o paciente. Então vai ajudar, quando você conhece mais do inconsciente cognitivo, vai ajudar então na formação de uma melhor relação terapêutica com o seu paciente. E no conhecimento também sobre a abordagem. Então vai ajudar no seu conhecimento sobre a abordagem. Isso vai aumentar a sua autoridade, vai aumentar a sua confiança, e, enfim, e no desenvolvimento também de melhores psicoeducações, de analogias, metáforas e por aí. Vai, consequentemente, tudo isso vai te ajudar a se desenvolver, querendo ou não, como um melhor profissional, ou ser aí o melhor profissional que você pode ser. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.